A paz do Senhor, tudo bem? Glória a Deus, nós estamos de volta aqui no nosso estudo, hoje no dia 28 de um total de 40. Estou alegre porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado neste propósito de jejum, oração, intercessão, uma pelas outras. E o amor de Deus, Ele tem nos coberto durante esse período, como Ele tem feito em todas as nossas vidas. Mas agora, nesse tempo, de uma maneira especial, porque nós estamos buscando algo diferente ou algo mais aprofundado do que nós tínhamos buscado em outros dias, em outros tempos. E eu quero, então, aqui ler o primeiro versículo. E, assim, para mim, esse momento desse estudo é muito forte. Eu tenho falado para vocês, assim, cada dia é forte esse propósito, porque realmente para mim está sendo impactante esse estudo, porque é um estudo assim para transformar mesmo as nossas vidas, porque como desde o primeiro dia nós já falamos, esse estudo não é para olhar para a limitação do outro, mas para olhar para a nossa própria limitação. E quando olhamos para a nossa própria limitação, isso traz no primeiro momento desconforto, isso traz no primeiro momento culpa, isso traz no primeiro momento uma ansiedade por percebermos o quanto nós podemos ser melhores, o quanto nós podemos e temos a chave de algumas coisas na nossa mão, e às vezes nos sentimos até ignorantes assim por saber que, puxa vida, é uma coisa tão simples que eu já poderia ter abandonado, que eu já poderia ter deixado, que eu já poderia estar agindo de maneira diferente. Por que eu ainda não vi isso? Então, é muito sério, porque nós não estamos falando de outra pessoa. Nós estamos falando de nós mesmos. Nós estamos falando do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com as pessoas. É olhar para o caos e dizer, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque eu tenho um Pai, eu tenho um Deus que está do meu lado, que está a meu favor, que está fazendo por mim, que está olhando e zelando pela integridade da minha vida, pela integridade da minha casa, pela integridade do meu esposo, pela integridade dos meus filhos. E esse amor tão grande assim, para transbordar para as outras pessoas, é só através da palavra de Deus, da imersão mesmo de fato naquilo que Deus é. E aí o primeiro versículo, que é 1 João 3,16, vai dizer: Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E agora, o título de hoje é O Amor se Sacrifica. O amor é você não olhar para você em muitos momentos, mas olhar para que o outro fique bem. Para que o outro fique bem. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Aí aqui ele vai dizer assim: a vida pode ser difícil. Mas quando a vida é difícil, para nós, percebemos. Quem não percebe, né? É a pele, como diz, a dói na pele. E o que acontece aqui mais que ele escreveu? Com frequência, a única maneira de percebermos que a vida é difícil para o nosso cônjuge é quando ele começa a reclamar dela. Então, no lugar de cuidado verdadeiro ou pressa em socorrer, é provável pensarmos que ele deve ter uma atitude ruim. Então, olha, que aqui essa parte também é uma parte assim que para mim pegou firme, porque assim, quando a pessoa que está do nosso lado, nosso cônjuge no caso, o maior objetivo desse estudo, reclama de algo, aqui está dizendo que a nossa atitude deveria ser a primeira coisa, correr para socorrer, correr para entender por que ele está sentindo aquilo. Mas na prática, o que nós fazemos? Normalmente nós damos um feedback, uma contrapartida, falando de nós, que nós também estamos cansada, que nós também estamos sobrecarregada, que nós também estamos chateadas, que nós também não queremos daquela maneira. E isso não resolve o problema dele. Isso não resolve o problema dele. Isso não alivia o fardo que ele está carregando. Mas isso vai
ou vai piorar a situação, ou vai estagnar a situação, como se fosse assim. Se eu estiver junto com você numa queda, numa queda não, numa competição, eu tentando empurrar você para lá e você tentando me empurrar para cá, e se houver um equilíbrio de força entre nós duas, nem eu nem você sai do lugar. Por quê? Porque você tá mandando para frente e eu tô mandando para frente, só que nós estamos de frente uma para outra. Então o que acontece? Ninguém vai sair do lugar. E é isso que acontece aqui. E aí a vida se torna muito difícil. Vai chegar uma hora, no exemplo aqui, eu estiver empurrando você para lá e você me empurrando para cá, vai chegar uma hora que nós duas não aguentamos mais e nós duas caímos, mas no mesmo lugar. E olha que coisa terrível quando a gente exemplifica desse jeito. E às vezes nós estamos fazendo isso dentro de casa com o nosso esposo, com os nossos filhos. E a mulher de Deus, não é assim que ela tem que olhar. Se ele está empurrando para cá, e você olhou, e você orou, e você pensou, e você, diante de Deus, colocou sua vida ali para que Deus desse para ele a revelação daquilo que ele está fazendo, e que você colocasse ali diante de Deus o entendimento, não tem nenhum problema você ceder para que ele possa perceber que você está pronta para servi-lo com o amor de Deus, com a graça de Deus, com a presença de Deus. E esse ceder não é não dar atenção, não é deixar tudo bem, faça como quiser. É sentar com amor e conversar e falar aquelas palavras de atitude, de encorajamento, de virtudes. Mesmo quando você já tinha uma ideia pronta e formada. Sabe, uma vez na terapia, a psicóloga me falou algo que me chamou muito a atenção, que todas as vezes que você já tiver uma ideia pronta para falar para o teu esposo, antes de você falar, você deve contar para ele como se fosse uma história o que você está pensando. Olha, se isso fosse o caso de acontecer assim, o que você pensa sobre isso? Ou o que você acha se tal situação tendesse por esse lado, ou saísse por esse lado, ou acontecesse dessa maneira? Isso não é você que está dizendo que quer daquele jeito. Isso não é você dizendo que já determinou que vai ser daquele jeito. Mas isso é você conversando com ele, depois de uma introdução amorosa, depois de uma introdução na conversa de respeito, de cuidado, de mostrar que a opinião dele é importante para você. E você pergunta, você pensa que isso poderia dar certo? Se fosse assim, você vai falando. E ele vai ouvir, e ele não vai entender que você está determinando que é daquele jeito, mas ele vai ponderar. E ele vai dizer, sim, isso pode dar certo. Ou então ele vai dizer assim, de jeito nenhum, isso é uma ideia maluca, isso não vai dar certo. Mas aí então você tem uma liberdade de conversar, você tem uma liberdade de colocar o seu ponto de vista para que ele pense. Já aconteceu algumas vezes comigo, de eu agir desta maneira, e eu consegui além daquilo que eu esperava, porque ele não só me ouviu, como ele conseguiu colocar algo melhor em cima disso, e depois trazer de volta para mim um feedback maravilhoso. Como teve outras vezes que eu já cheguei dizendo, essa situação tem que ser assim, 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 por causa disso e disso, e ele olhar, e às vezes nem falar nada, só que também não tomar nenhuma atitude, não definir, não fazer e me deixar lá no banco esperando. Então, essas coisas aqui é muito sério, porque eu entendo que esse sacrifício, como em todo o propósito desse livro, não é você se fazer de palhaça ou se permitir ser uma trouxa. Não é isso. É você encontrar o equilíbrio desta conversa. É você encontrar o equilíbrio desta conversa para colocar o amor em ação. De maneira que, naquele primeiro momento, parece que você morreu. Assim como Jesus, ele se sacrificou, ele foi lá, teve aquela morte de cruz. Mas no outro dia ele ressuscitou. Então é isso que a gente precisa entender. Porque esse sacrifício, ele não é uma eternidade.
Este sacrifício não é a situação final e acabou ali. Este sacrifício é o momento em que você se entrega. É o momento em que você diz assim, tá certo, vai como você quer. E no outro dia a vitória vem para você. E eu falei, aqui eu grifei também, ele lhe mantém tão sintonizado com as necessidades do seu cônjuge, que é o amor faz sacrifícios, né? Ele lhe mantém tão sintonizado com as necessidades do seu cônjuge, que geralmente você atende antes de ser solicitado. Meu desejo do meu coração estar tão conectado assim, a ponto de que quando ele estiver pensando o que ele precisa, como ele precisa, eu já estar ali pronta, sabe? Como se eu estivesse realmente, literalmente, com os atributos para satisfação daquilo que ele precisa, para se sentir um homem honrado, um homem feliz, um homem amado, como se já estivesse todos os atributos ali numa bandeja disposta, e eu segurando esta bandeja para ele se servir. Pensa o que é isso. E isso é o que Deus tem para nós. Todo o amor, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, todos os atributos de Deus como ser poderoso que Ele é, está assim nas mãos dele, dentro de como se estivesse, né, dentro de uma bandeja, pronto para nós chegarmos, conversarmos com Ele e tocarmos nesses benefícios que Ele já fez por nós. É isso. E como nos compararmos ao amor de Deus? Buscando a presença dele. Aqui vai dizer ainda, o amor lhe inspira a dizer não ao que você quer dizer sim para as necessidades do seu cônjuge. Então, assim, quando você vai dizer, pense em você, eu quero isso para mim, eu não posso fazer isso agora por ele. E você começa a colocar isso na balança, você entende que o simples fato de você dizer sim para as necessidades dele, o retorno para você vai ser maior do que se você não olhasse para as necessidades dele e fosse tentar realizar a sua. Porque sozinha você não vai dar conta. Sozinha você não vai dar conta. Então aqui comparando ainda com o amor de Jesus, dessa parte que eu já exemplifiquei, vai ter, né, Mateus 25, 35, 36. E aí, o amor está disposto a sacrificar-se para ver que as necessidades do seu cônjuge têm o melhor esforço e foco. Então, e tem mais uma parte aqui que eu grifei para a gente conversar sobre isso. A solução pode ser simples e fácil de fazer, ou pode ser complexa e custosa, exigindo tempo, energia e muito esforço. Em ambos os casos, você deve fazer o máximo para suprir as verdadeiras necessidades daquele que é parte de quem você é. Outra coisa aqui que para mim, assim, todos os dias eu preciso lembrar que no corpo de Cristo, né, que começa na minha casa, quando eu faço conexão com a igreja, eu me torno o corpo de Cristo, mas na minha casa é o primeiro membro do corpo de Cristo. E ali, se a gente, comparando o nosso corpo, se a gente quebra uma unha aqui, ó, e rasga um pedacinho para dentro aqui, isso sangra, isso dói, isso incomoda, o corpo todo sente que isso aconteceu. Agora imagina quando nós comparamos metade, que o meu esposo e eu em Jesus somos um, tornamos uma só carne, e ali nós dois, então é metade. Imagina assim, se você pega e divide seu corpo aqui agora, essa metade está doente, essa metade vai ficar sarada como? De que jeito? Se na unha aqui, ó, um pedacinho, uma cutícula que tira um bifezinho assim, a gente sofre, às vezes se inflama, isso dói por dias. Eu tô com uma unha aqui, ó, que foi cortado um pedacinho, desse dedo aqui, foi cortado um pedacinho no sábado que eu fiz a unha. Olha, hoje é terça-feira, não, segunda. Já passou domingo, foi sábado de manhã, ainda está doendo, imagina, mas olha, mas foi assim, um corinho tão pequenininho. Agora pega metade, para ver o que isso acontece. Então, e às vezes a gente não pensa nisso, eu quero mesmo é que ele sofra, né? Às vezes a gente vê isso. Eu conheço mulheres que falam isso. Quero mesmo é que ele sofra, porque ele faz assim, porque ele faz assado. Não, porque eu vou fazer do jeito que eu quero ver. Entendeu? E você tá como?
acabada, destruída, dolorida, toda podre por dentro, porque a mágoa, o ressentimento, a dor, a angústia, o desespero, o sentimento de rejeição, o sentimento de impotência por pensar que está fazendo tudo e não está atingindo o seu alvo. Só a graça de Deus para nós. Então, assim, vamos mesmo escolher a nos sacrificarmos, mas é um sacrifício pelo amor de Deus, um sacrifício voltado para o amor de Deus, um sacrifício com propósito. Não é um sacrifício de idiotice, não. É um sacrifício com base na palavra. Eu agora vou quebrar todo o meu eu, vou calar minha boca. Eu agora vou quebrar todo o meu eu, vou ser mais caprichosa dentro da minha casa. Eu agora vou quebrar todo o meu eu e vou cozinhar uma comida que esse homem gosta. Eu agora vou quebrar todo o meu eu, vou preparar o meu quarto, vou limpar, vou arrumar minha cama, vou fazer um cenário bonito para amá-lo quando ele chegar. Eu agora vou quebrar todo o meu eu, vou usar uma roupa como ele gosta para ele aqui dentro de casa. Sabe, essas coisas, eu não sei o que ele gosta na tua casa, o que ele precisa que você faça, que você não está fazendo, para ele entender que você está disposta a não viver pelo capricho do seu desejo, mas a viver para satisfazer os dele. Então entenda o seu cônjuge, conversa com ele. Nós já tivemos um estudo sobre essa parte de você conhecer o seu cônjuge. Então estude ele, pergunte para ele, sonda se ele não é de falar, se ele não é de dizer quais são as necessidades. Sonda, descobre o que ele está precisando e sirva-o com amor. Mesmo que no primeiro momento isso vai fazendo assim, não queria fazer, mas tá, vai em obediência. Ore, Deus me quebre, Deus me ajude, Deus olhe para mim. Eu tenho uma amiga que ela contou que uma época ela passou muitas necessidades assim, emocionais, e depois ela ficou muito dura, e o marido dela já achava assim que estava tudo bem. E aí, então ele chegava em casa e ele chegava assim todo amoroso, e ela tinha uma raiva, ela tinha vontade de bater nele, porque ela não tinha ainda superado todas as necessidades emocionais que ela tinha passado antes, o quanto que ele tinha feito ela sofrer. Mas ela resolveu perdoar assim, em perdão, mesmo em amor, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, e ela ali sofrendo aquelas coisas. Daí o que ela fazia quando ele chegava, mesmo que ela já estava pronta, arrumadinha, sabe? Para esperar ele, que ela trabalhava também, mas ela chegava mais cedo. Aí ela pegava, ficava, escutava ele. Como ela não tinha vontade de falar nada, então ela ficava perguntando para ele como foi o seu dia, e aí aquela situação, e aquela outra. Ela começava a interagir, dando atenção para ele. Mas não era porque ela queria ouvir o que ele tinha para dizer, era porque ela não estava disposta a falar o que estava dentro dela. Só que aí, quando ele terminava de falar, e ele falava para ela assim, ai, como é que foi o seu? Como que foi o seu e tal? Daí ela não queria falar, lógico, ela só tinha coisa ruim, porque ela ainda estava cheia de emoções ruins. Aí ela dizia, ah, tá, eu preciso tomar um banho e tal, mesmo que ela já tinha até se arrumado, mas ela dizia, eu queria tomar um banho e tal. Daí ela ia pro chuveiro, daí lá no chuveiro, que caía água assim sobre ela, e ela ia orando e falando a Deus para limpar ela, para tirar. E daí quando ela saía do chuveiro, ela tava leve, solta. E aí o que ele começou a entender? Ele começou a entender que ela ia tomar banho porque ela queria sexo, porque ela estava animada, e aí ele começou a encher ela de mimos por causa disso, e ela começou, e nos primeiros dias ela começou a não entender. Só que aí eles começaram a ter um relacionamento amoroso, um relacionamento sexual que também antes estava quebrado, que ela começou a ter isso de uma maneira tão mais valorosa, tão mais prazerosa, e que ele se enchia tanto de cuidado com ela, porque ele estava vendo aquilo e ele estava pensando que ela estava toda interessada, sabe? Então assim, daí ela contou que isso aconteceu assim por um período. Quando ela percebeu, ela já estava fazendo isso porque ela já estava esperando todo aquele cuidado, todo aquele chamego, toda aquela postura dele, e não mais porque ela não queria falar, porque ela estava com dor, porque ela estava sofrendo. Veja a estratégia que Deus deu para ela. Então assim, é tão maravilhoso isso, saber que Deus age nessas coisas. Porque que eu entendo assim que Deus deu isso para ela, me fez ele entender assim, porque ela orava e ela se calou, porque ela disse que aqueles primeiros dias ela tinha tanta vontade de pegar e dar sabe, fazer algo assim para ele, de mal mesmo, porque ela estava ainda sofrendo.
mas ela suportou esse período. Então, assim, o dia que ela contou isso pra mim, eu fiquei pensando assim, eu falei, meu Deus, como vale a pena? Como vale a pena? Como Deus age nas pequenas coisas dentro da nossa casa, para que a gente tenha uma postura de mulheres cristãs, de mulheres de Deus, e como que a recompensa vem. Como que a recompensa vem, sabe? Então, assim, que o Senhor nos ajude, nos guarde nesta nossa lição de hoje do sacrifício. Eu espero ter, assim, ajudado você. Para mim, aqui, eu estou trabalhando nisso. Eu sinto a presença de Deus nesse nosso estudo todos os dias. Eu tenho sentido na pele dificuldades de executar muitas coisas que tem aqui, mas a minha oração é um clamor ao Senhor para que Ele venha me encher da bondade, da graça dEle, de maneira em que eu possa realmente transbordar, que eu não precise esperar nada em troca, porque eu estou sabendo, porque eu estou tão cheia que o que eu mandei para fora, que o que eu mandei para as pessoas que estão do meu lado, é tanta presença de Deus que não vai me fazer falta para eu estar esperando das pessoas, porque eu sei que Deus vai usar as pessoas para mostrar o amor e a grandiosidade dele para nós. Amém, irmãs? Continuamos assim. Eu oro pela minha casa, coloco a tua na presença do Senhor, e você faz o mesmo pela minha, porque eu preciso da graça de Deus todos os dias na minha vida, na minha casa e no meu casamento. Amém?